continuar falando de inflação. O próprio Viga citou vários preços aí que subiram muito acima dessa inflação, que acabou ficando abaixo do piso da meta, 5,5%. O Banco Central vai divulgar a carta explicando o porquê disso ter acontecido. Mas nós estamos na linha com Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde aos ouvintes. Bom, Everton, antes da gente começar a falar, eu gostaria de citar alguns desses preços que têm provocado uma reclamação muito grande dos consumidores, inclusive desconfiança em relação ao dado oficial de inflação e outros índices também que vieram muito baixos em 2017. Mas nós tivemos o gás com aumento médio de 16%, sendo que na refinaria a Petrobras determinou um aumento de mais de 84%, a luz subiu 10,35%, tarifa de energia, água e esgoto 10,52% em média, gasolina 10,32%, isso média anual, porque depois que a Petrobras mudou a política e teve aumento de imposto também em PIS/COFINS, o aumento foi de 25,49%. Foram 115 reajustes da gasolina depois do anúncio da nova política. Ainda teve plano de saúde, como o Viga falou, mensalidade escolar. É complicado que inflação é uma média, não é, Everton? Exatamente, Denise. A inflação é uma média que a gente pega, então uma maneira de analisar a inflação, inclusive que o IBGE faz, é desmembrar isso em vários grupos. Esses itens que tiveram altas muito fortes, que você citou, são justamente, eu acho que tem dois grupos aí que são bem interessantes. De um lado são o que a gente chama de preços monitorados, é o caso da gasolina, da energia elétrica, do gás de botijão. São aqueles preços que o governo determina o aumento de preço, seja o governo diretamente, seja através da Petrobras, né? De qualquer maneira, não é um preço de mercado, que é o que a gente chama de preço livre, são preços monitorados que eles são feitos na canetada. E aí isso depende um pouco de vontade do governo, de finanças, de como é que as coisas estão indo dentro das finanças do governo e aí projeções que o governo faz. E esses preços realmente tiveram uma alta considerável. Um outro grupo que eu acho que teve altas muito fortes é tudo aquilo que está dentro de educação e saúde. Então, ensino superior, ensino fundamental, plano de saúde, tudo isso. O grupo educação teve uma alta superior a 7% no ano e a saúde e cuidados pessoais uma alta de 6,5%. São aqueles preços que a gente chama de indexados, também são preços que não mexem todos os dias, né? Quando a gente faz um plano de saúde, a gente faz ele para o ano. Quando vai colocar os filhos na escola também, faz o contrato para o ano todo. Então esses preços, eles mexem muito menos, eles têm uma capacidade muito maior de manter os preços altos, mesmo com a economia desacelerando. Então esses preços jogaram o IPCA, digamos, contribuíram para uma alta maior, e mesmo durante a recessão que nós passamos, eles nunca caíram muito. Então isso é preocupante, né? Na medida em que é difícil colocar esses preços para baixo. Agora, Everton, estruturalmente houve uma mudança de comportamento de inflação, porque a alimentação é uma coisa que varia muito em função de clima, inclusive. Se o clima não colaborar, a gente tem alta de preços e isso interfere na inflação. Este ano já não se espera um comportamento tão favorável, principalmente porque a gente não vai ter uma super safra agrícola. As projeções são menores do que as de 2017. Mas aí a gente tem essa onda de aumento, a Petrobras mantém a mesma política, a gente continua vendo notícias de alta do petróleo no mercado internacional, hoje mesmo ele atingindo a máxima desde 2014. Então, são fatores que ainda podem influenciar. Você acha que dá para a inflação continuar abaixo do centro da meta, que é 4,5%? Essa é uma pergunta excelente. Eu gostaria realmente de ver como é que outros economistas se posicionam em relação a isso. A minha avaliação é que nós não temos uma queda estrutural da inflação. Não dá para dizer que a inflação está estruturalmente baixa. Nós estamos num momento atípico da economia brasileira. Nós acabamos de sair de 2 anos de uma recessão profunda, estamos saindo, provavelmente a gente deve terminar em 2017 o PIB positivo, mas os 2 anos anteriores foram negativos. O desemprego está muito alto e nós tivemos uma super safra de alimentos, que contribui para esse preço dos alimentos cair. Então, é um movimento atípico e, portanto, não acredito que nós estejamos com uma inflação estruturalmente baixa. Vamos pensar que 2 anos atrás nós tivemos uma inflação de 10%. E agora nós tivemos uma inflação abaixo do piso da meta. Isso é muito volátil. O que eu gostaria de ver é uma inflação próxima ao centro da meta durante, digamos, 5, 10 anos.
A situação que nós estamos hoje, ela é muito específica. É final de recessão, desemprego alto e super safra. Já para 2018, para esse ano, se nós não tivermos uma safra tão grande de alimento, que seria absolutamente comum, a gente pode ter já um repique da inflação. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esse otimismo excessivo, embora o dado desse ano tenha sido bastante bom. A gente percebe que quando aumenta a demanda, já há uma pressão maior de preço. Isso aconteceu, por exemplo, em vestuário no final do ano, que a demanda aumenta, passagens aéreas que se imaginava, até eu nunca acreditei nisso, mas que por conta da cobrança da bagagem você teria um comportamento melhor de preço. Foi uma coisa absurda. Qualquer passagem para o Nordeste no final do ano estava mais de R$3.000. O aumento médio passou de 22% no mês de dezembro. Então não alterou nada. Então você tem esse comportamento, esse mecanismo aí, aumentou a demanda, tem aumento de preços, né? E a tendência de 2018 é que haja aumento de demanda, de fato, né? Ainda que a gente não consiga recuperar todo o terreno perdido da economia, certamente a gente vai recuperar uma parte. E aí, na esteira dessa recuperação da economia, especialmente se o emprego se recuperar, que é o que a gente espera que aconteça, tem um pouquinho mais de espaço aí para aumentar os preços, sim. Bom, então vamos acompanhar. Por enquanto, a projeção média de mercado financeiro é até abaixo de 4%. O último relatório Focus apontou a inflação deste ano em 3,95%. Mas vamos ver o que acontece. Até o Banco Central conta com a possibilidade de uma nova redução da taxa básica, exatamente por esse comportamento da inflação, né, Everton? Pode cair para 6,75%. Isso, exatamente. Boa parte do mercado está com essa projeção de 6,75%. Ou seja, uma queda de mais 0,25 ponto percentual na próxima reunião, que então a taxa hoje está em 7, iria para 6,75. Quanto às projeções de inflação, a gente fez um estudo aqui um tempo atrás, pegando justamente essa projeção do Focus um ano antes e aquilo que efetivamente aconteceu. E o que a gente tem é uma discrepância muito grande. Não porque os economistas hoje têm grandes problemas de entender a inflação, mas porque o grupo que mais mexe na inflação é justamente o de alimentos. E é muito difícil prever o que vai acontecer, por exemplo, com o regime de chuvas daqui até o final do ano. Então a gente pode ter números bem diferentes desses previstos. Ouvimos o Everton Carneiro, que é economista da RC Consultores. Everton, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, e boa tarde aos ouvintes.